Oi, pessoal! Carol passando para avisar que essa é uma história que estava lá na nossa plataforma paga. Ela saiu semana passada, então ela é bem recente. E a gente decidiu soltar aqui para vocês nessa segundona. E já sabem, né? Se quiser ouvir mais histórias cabeludas como essa e receber mais 2 histórias por semana, uma na terça e outra na quinta, o link tá aqui na descrição desse episódio. Vai lá dar uma força pra gente. Beijo! Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Meus amores, hoje a gente tem aqui uma história bem complicada, tá? E eu realmente falei pra Gláucia, que foi quem mandou essa história pra gente, que eu não sabia nem o que opinar direito, porque ela é bem complicada. E eu acabei passando esse relato na frente de algumas histórias. Me perdoem aí quem já mandou a história, tá, gente? Vai sair. Porque é algo que tá acontecendo agora. E realmente é uma história que precisa de uma opinião agora. A Glácia pediu, por favor, que vocês opinem esse relato no Telegram. Então, gente, preciso de vocês, tá? Bora lá, então, ver o que aconteceu aqui com a Glácia. Mas então, Eu conto ou você conta? A nossa musa namora com o Cláudio há quase 4 anos. E assim que eles fizeram 1 ano ali namorando, os dois resolveram ir morar juntos. Mas eles são namorados, tá, gente? E esse relacionamento que a Gláucia julga ser bom, julga ser ok, tem uma vida sexual ali não tão legal, uma coisa meio pacata, uma coisa meio basic e que deixa a desejar. Acabou que os dois caíram numa rotina e como eles já moram juntos há quase 3 anos, isso tá agravando, né, essa rotina sexual pacata, não é do jeito nem na frequência que a Gláucia gostaria, mesmo com algumas conversas, ainda assim não conseguiu ali ter um encaixe. Desde o começo desse namoro, o sexo já não era os fortes do casal. Aliás, a química sexual. A Gláucia, ela disse que era meio feijão com arroz, sabe? E que ela tentou apimentar essa relação algumas vezes, fazendo algumas coisas diferentes. Então, uma vez ela foi no sex shop, comprou algumas fantasias, comprou alguns óleos de massagem, mas não adiantava, não ia para frente, não era legal. E o que a Gláucia queria do Cláudio? Que ele fosse mais proativo para algumas coisas, que ele desse uns tapinhas ali, né, de leve na hora do vamos ver, puxasse um cabelinho, falasse uma sacanagem. E mesmo conversando sobre isso, não evoluía. E ela continuava, mesmo insatisfeita com uma parte da relação que é importante para ela continuava levando assim, meio que empurrando com a barriga. E eu até falei para ela: "O quão importante é o sexo na relação para você? Cada casal tem a sua dinâmica, mas se é tão importante, te deixa tão chateada como você está relatando aqui, será que não é a hora de avaliar outras coisas do relacionamento?" Aí eu levantei essa bola para Gláucia. Só para vocês entenderem como que é Cláudio, teve uma vez aí que a Gláucia chegou a comprar um vibrador para ela poder usar com ela mesma, para os dois poderem usar ali e se divertir na cama, na hora H. Só que quando ela apareceu de supetão com o vibrador na cama, o Cláudio disse: Ai, amor, eu não gostaria que você usasse esse vibrador comigo aqui na cama, não. Porque eu sinto que isso aí tá meio que me substituindo, sabe? Oi? Gente, um homem que fala, olha, eu já vou falar aqui, tá? Porque isso aqui eu posso falar. Se um cara fala que não quer que você use um vibrador com você mesma, ou ali na hora do sexo, run, corra, é red flag. Principalmente com esse discurso aqui de que o vibrador vai substituir o cara. Não existe isso, gente. Isso aqui é papo de cara broxa. Aqui é a minha opinião, tá? Ou um cara muito machista que sabe que não dá ali conta de nada e que com certeza você vai querer o vibrador mais do que ele. Mas não é sobre isso. Um cara seguro, um cara que te satisfaz, um cara que entende os seus desejos,
Ele não está preocupado com o vibrador. Ele quer que o vibrador venha para a relação para que todo mundo se divirta junto. E aqui, gente, eu não estou falando de introduzir ou usar o vibrador no cara. Aqui eu estou única e exclusivamente falando da mulher, tá bom? Então, abre o olho. Se você, mulher, tem vergonha ou o seu marido fala que não quer que você tenha um vibrador por conta de alguns motivos como esse, saiba que isso não é legal. Isso aqui é um sinal vermelho com certeza, tá bom? E assim como eu, a Gláucia ficou meio pistola com esse comentário do Cláudio. E nesse dia, a paciência dela, que já estava pouca, acabou. E os dois tiveram uma conversa séria. Eles sentaram para falar sobre essa relação, sobre a vida sexual dos dois, porque estava afetando também outras áreas desse relacionamento. E normalmente é assim. Quando o casal para de ter relação sexual saudável ali um com o outro, gente, a relação ela estremece, ela fica um pouco estranha e, ao meu ver, isso é um movimento comum. A gente está falando aqui de um casal que está junto há 4 anos e morando junto apenas há 3 anos. Namorados, não marido e mulher. Eles estão planejando, gente, comprar uma casa própria. Já chegaram até a fazer algumas visitas em apartamentos que estão na planta. É um relacionamento sério, onde os dois querem formar família um com o outro, querem comprar casa juntos, querem construir um futuro juntos. 3 anos morando juntos e a sua relação já tá assim nessa, né, pacatez aí, nessa. Tá parado, né? A vida sexual já está dessa maneira. Eu acho que é preciso reavaliar. Até onde, gente? Aqui essa pergunta não é só para nossa musa, é para todos vocês. Mas até onde a sua vida sexual com seu parceiro começa a estremecer a fundação do seu relacionamento? E aí, essa eu deixo com vocês. Porque tem muitos casais que têm as mesmas expectativas com relação ao sexo na vida 2. E tem outros que não são iguais nesse aspecto, que eu acho que é o caso aqui da Gláucia e do Cláudio. E às vezes é preciso alinhar essas expectativas com seu parceiro, gente, ou até mesmo ter uma conversa aberta sobre o que o outro gosta, qual frequência é importante, e ali junto, né, e criando seus acordos conforme vocês forem vendo o que funciona dentro do relacionamento e da vida sexual. Essa é a minha opinião. Às vezes, falar sobre isso com um parceiro é um assunto delicado e a gente não consegue iniciar essa conversa, mas se você não falar o que você quer, o que você deseja, o outro não vai saber. Então é preciso criar acordos numa vida 2 quando se tem uma vida sexual que às vezes pode ter algumas limitações. Mas, voltando aqui para a conversa, voltando aqui para nossa história, a Gláucia comprou esse vibrador aí. E o que ela mais queria era reacender o fogo que eles tinham no comecinho do namoro. Quando os dois começaram a conversar ali e tal, e expor melhor e mais francamente os seus desejos, o que eles poderiam fazer para apimentar aquela relação, algumas coisas foram faladas ali. Como eu disse, Gláucia já tinha tentado algumas coisas também que não tinha surtido efeito. Então, durante esse papo, o Cláudio fez o convite. Amor, e se a gente tentasse fazer um menage, um sexo a 3? Na hora, a Gláucia até ficou animada. Disse que toparia, mas apenas com a condição que eles tinham que chamar um homem para fazer, para ser a terceira pessoa. Claro que não. Foi o que o Cláudio disse. E que ele não se sentiria confortável. Os dois aqui são héteros, né? Gláucia e Cláudio. E a Gláucia disse que também não se sentiria confortável se fosse uma menina, porque ela nunca tinha tido nenhuma experiência lésbica ou com mulheres, e eles não queriam ceder. Depois de uma longa conversa, o Cláudio conseguiu convencer a Gláucia e propôs até um acordo, que se ela topasse, eles fariam essa homenagem com uma mulher e depois, se tudo correr bem, eles iriam considerar chamar um homem numa próxima vez. A Gláucia topou. Ela topou porque ela amava o Cláudio
e ela sentia que era uma última chance de apimentar ali aquela relação. Era uma chance para ver as coisas melhorarem para os dois. Isso na cabecinha dela. Os dois começaram essa busca aí, né, para achar uma terceira pessoa, uma terceira mulher para se juntar ali no homenagem, e eles chamaram uma menina que era conhecida deles. Eles conheciam essa moça de algumas festas, tinham alguns amigos em comum, e eles sabiam que essa moça, ela frequentava, assim, era uma mulher mais livre e desimpedida, solteira, frequentava alguns meios, assim, de pessoas que gostavam de fazer trocas de casais, né, já tinha frequentado. Então era uma pessoa, assim, que não ia criar problemas também, se caso isso saísse por aí. Aqui, os 2 não seguem nenhuma religião, mas eles têm 2 famílias religiosas e extremamente conservadoras. Só para vocês entenderem, quando os 2 foram morar juntos sem casar, o pai da Gláucia ficou 6 meses sem falar com ela. Olha que extremo, porque eles, né, queriam fazer um test drive e casar depois, que é o que eles querem fazer agora, é o que eles estão construindo. Agora tá tudo normalizado, mas é uma família muito conservadora, sabe assim? Filho depois do casamento, morar junto depois do casamento, essas coisas aí, gente. Então era muito importante escolher alguém que essa informação não vazasse. Eles chamaram essa conhecida e aí marcaram um dia para ela ir lá na casa dos 2. O que que era o plano? Chamar a moça, comer um fundi e tomar um vinhozinho para, né, já ir ficando menos tenso. Era a primeira vez dos 2 fazendo uma homenagem e acabou rolando. Os 3 se pegaram ali legal. A Gláucia disse que foi um pouco esquisito para ela. Ela nunca tinha feito uma homenagem antes e definitivamente não se sentiu excitada ou com tesão, não teve tesão na moça nem nada. Então, na verdade, para a Gláucia, foi bem ok. Ela beijou a moça, mas elas não tiveram uma interação sexual. E, em resumo, o Cláudio acabou se divertindo muito mais, porque ele ficou com as 2, mas elas não ficaram entre si. Depois que tudo rolou, acabou que os 3 dormiram na mesma cama, gente, mas meio que capotaram mesmo. Tinham bebido muito vinho, comido fondue, enfim. A moça foi embora no dia seguinte. Sabe assim, não ficou nem pro café da manhã nem nada. Saiu de manhã, ó, na pontinha do pé e vazou. Os 2 sequer escutaram ela saindo, gente. A moça, ó, vazou, pegou as coisinhas, ó, saiu correndo, ó. Eu saí correndo, deixei tudo pra trás. No outro dia de manhã, ressaca de cachaça e ressaca moral, segundo a musa. A Gláucia não tinha curtido tanto assim a noite anterior, não. Ela viu que o Cláudio estava mais felizinho e agora ela ia esperar um tempo. Um tempo para quê? Um tempo passar e ver um bom momento para ser a vez dela e para falar para o Cláudio que ela também queria fazer uma homenagem, só que agora com um homem. Passaram-se uma semana, 2 semanas, um mês e meio, quase 2 meses. Vocês lembram da moça que eles chamaram para homenagem, né? Então, um dia, sabadão ali, final de semana, os 2 em casa, dando um trampinho ali na faxina, escutando um podcast, um Eu Conto, Você Conta, de lei, né, gente, fazendo uma faxininha. Do nada, o celular dos 2 começa a apitar e fazer os mesmos barulhos como se alguém tivesse mandando mensagem ao mesmo tempo para os 2. Então, vamos supor que eles estavam ali, sei lá, passando um rodo no quintal e o celular começou a tocar na mesa. Plim, 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 plim. Tanto da Gláucia como do Cláudio, quase que sincronizados. E aí, os 2 falaram: "Nossa, que estranho, né?" Tava ali tocando várias mensagens chegando ao mesmo tempo. Quando os 2 pegaram o celular para ver o que que era um grupo no WhatsApp. Olha só, um grupinho. E aí, gente, nesse grupo,
Quem que tinha feito o grupo? Quem que estava nesse grupo? O Cláudio, a Gláucia e a moça. A moça que tinha ido um tempo atrás lá fazer homenagem com os dois, né? O sexo a 3. E esse grupo, gente, tinham várias. Tinha assim umas 7 imagens. 7 fotos. 7 fotos diferentes. E aqui, eu não sei se alguém já consegue imaginar, mas lendo o e-mail eu não conseguia. Até essa parte, para mim, eu já achava que era outra coisa. E eu imagino que muitas pessoas vão se surpreender também. Meus amores, eram 7 fotos diferentes, mas todas eram iguais. Como assim? Todas as fotos, todas essas 7 fotos eram fotos de um teste de gravidez. Aparentemente, eram 7 testes de gravidez diferentes, por isso que tinham 7 fotos. E sim, essa moça estava grávida e dizendo ali que Cláudio era o pai do seu filhinho. E agora? O chão abriu e a Gláucia caiu dentro do maior buraco, gente. Imagina o tanto de coisa que veio na cabeça dela e dele, principalmente, acho que dele, mas quem mandou a história aqui pra gente é a Gláucia. Então a gente tá falando, claro, dos sentimentos dela. E é óbvio que o Cláudio teve a mesma reação, ficou em choque, teve um baque ali, né? E a moça disse que iria ter o filho, que ela não precisava, assim, de nada do Cláudio, se ele não quisesse, nada mais, além, é claro, da pensão. Essa sim, ela ia exigir. Então pensa, Gláucia e Cláudio a ponto de comprar um apartamento, uma casa própria, construir a própria família, casar, mas acabaram o quê? Queimando a largada de uma forma muito louca. Porque agora, gente, o Cláudio vai ser pai do filho de outra mulher. E a Gláucia escreveu pra gente, ela sabe que ela também concordou com tudo isso, e foi tudo em consenso ali, gente. Isso aí, ninguém tá falando nada sobre isso aqui. Mas é complicado segurar a barra pra ela agora. Os dois, praticamente ali a ponto de criar esse futuro todo, e estourou a maior bomba. Uma situação assim, bem atípica, que ela não sabe de ninguém que viveu uma situação parecida. E acho que é por isso que ela também escreveu pra gente. A Gláucia ainda tá meio catatônica, sabe? Tem dias que a ficha dela parece que ainda não caiu. E isso, essa história aqui que eu conto pra vocês, é extremamente recente. A moça tá grávida de poucos meses ainda, gente, nem 6 meses. Eu passei essa história aqui porque eu fiquei assim, né, compadecida até da situação da Gláucia. Quem sabe ela lê algumas palavras que podem ajudar ela a seguir, gente, em frente com essa situação, né. O Cláudio tá em completa negação. Ele quer fazer, assim que puder, um exame de DNA, porque ainda tem uma parte dele que acredita que esse filho talvez não seja dele. Mas, gente, eu até perguntei pra Gláucia: usou camisinha? Não. Gozou dentro? Sim. Então é claro que pode acontecer. Com certeza, isso é algo que vocês deveriam ter acordado, ter pensado. E aí, quando eu perguntei isso, né, pra Gláucia, ela disse que não houve uma conversa entre os 3 sobre isso. Apenas rolou ali na hora, ninguém se preocupou tanto com isso. Só que agora a Gláucia e o Cláudio estão aos poucos se afastando. Por mais que ela estava de acordo, ela não está conseguindo passar por cima da tristeza que ela está sentindo, para conseguir também acolher ali o Cláudio, sendo que ela se sente, aqui palavras dela, lesada de alguma maneira também, ela está triste, também é alguma coisa que está acontecendo com ela. Ela sabe, né, o Cláudio, se for o pai, e provavelmente vai ter que arcar com mais responsabilidades do que ela para a vida toda, mas mesmo assim, né, gente, é um baque. Talvez essa história ela tenha um desfecho. E se tiver, claro, vai sair aqui só para os apoiadores, como os desfechos saem, pelo menos primeiro, né? E se couber algum desfecho aqui, se ela quiser escrever pra gente,
Ela disse que vai me escrever de novo, então eu vou esperar, viu, Gláucia? E agora, ela está considerando até em se separar do Cláudio, porque antes ela já tinha uma vida sexual bem mais ou menos. E agora, os dois mal conversam, ficam andando pela casa, sem olhar um para o outro, sem conversar um com o outro. Mas, Gláucia, é muito recente também, né? Ou o Cláudio nem vai para casa, gente, fica fazendo hora extra no trabalho, inventando ali, né, umas desculpas para o tempo passar, sem um olhar para o outro. Os dois não estão tendo coragem de olhar um para a cara do outro. Olha só. E com o tempo passando, tem mais um agravante. Já já a família deles vão ter que saber. E eu falei para vocês da família conservadora que eles têm, né? A Gláucia não sabe nem como ela vai fazer para contar para a família dela, ou como vai ser a reação deles. Ela imagina que também vai ser uma barra para o Cláudio contar para a família que também é uma família bem religiosa. E ainda, né, não só contar que vai ser pai, mas explicar como foi que isso aconteceu, que foi ali fazendo um sexo a três e trazendo mais uma pessoa para a relação deles. Que eles sabem que isso vai ser uma coisa absurda, né? Tida como absurdo pelos familiares. E eles sabem que assim que fizer o DNA, eles vão ter que contar para a família. Porque a barriga da moça, gente, tá crescendo, tá começando a apontar já. As pessoas vão começar a perguntar para ela. Ela é do mesmo ciclo de amizade que a Gláucia e o Cláudio. E ela disse que ela não vai esconder. Então, algumas pessoas já devem até saber, amigos mais próximos. Ela disse que não vai esconder sobre como foram as coisas, até porque ela não tem vergonha de nada. Ela é livre, desimpedida, não tem nada para esconder da família, é uma mulher solteira. E isso é um problema agora para o Cláudio e para a Gláucia resolver com eles mesmos ou com a família. Quero deixar frisado aqui que em nenhum momento Cláudio pediu para essa moça tirar o bebê ou fez algum, né, pedido assim do tipo. Não teve isso, gente. A moça mesmo disse que ia ter o filho e que ele não precisaria assumir funções de pai, que ela sim seria uma mãe solo, mas a pensão ela não deixaria de exigir, que é o mínimo ali, né? E provavelmente também registrar um menino no nome do Cláudio. Agora, a Gláucia está segurando uma barra muito grande. E aí, né, usando aqui as coisas que ela me disse, tem a questão, primeiro, assim, do relacionamento dela. Ela não sabe como vai ficar. Ela não sabe até que ponto o Cláudio vai ou não se envolver com essa criança, caso seja dele. E ela sabe que é. Ela quer criar essa família com ele, quer ter filhos. Mas essa sensação amarga tá difícil de engolir demais. Tá difícil para Gláucia. E aí ela escreve, gente, porque ela quer saber de coração o que vocês fariam no lugar dela. Como eu disse, isso aqui está acontecendo agora. É algo muito recente. A Gláucia, ela é apoiadora, resolveu colocar aqui porque é uma coisa que está mexendo muito com ela e ela sabe que talvez lendo alguns comentários, conselhos, ou sei lá, qualquer coisa que ela possa fazer para ficar mais em paz com qualquer decisão que ela venha tomar, seja se separar do Cláudio ou ficar com ele, que isso dê força, que essas opiniões, esses conselhos deem força para ela conseguir seguir, porque tá muito, gente, muito difícil para ela. E aí, o que vocês acham, gente? Vocês ficariam com o Cláudio? Ou eu, assim, eu levantei para ela, o que eu disse para a Gláucia é: você acha que a sua vida sexual é muito importante com o Cláudio, né? É importante, assim, qual lugar você coloca a vida sexual na relação de vocês? É algo muito importante? É algo que não é tão importante? Eu não acho que vai mudar, tá? E eu falei isso pra ela. Eu não acho que as expectativas de vocês no sexo são alinhadas e são as mesmas, e parece que ninguém quer ceder. Você mais do que ele, né? Você deixou, você trouxe uma pessoa para a relação, você cedeu, você foi lá, apimentou, mas ele não tá querendo ceder, ele não tá querendo agradar você. Será que vale a pena perseguir isso? Será que isso foi alguma coisa que aconteceu para mostrar para você que talvez vocês não são um match? Gente, tem muitos casais que se gostam, mas não são um match. Tem muita gente que você ama, mas não é para você.
Eu não sei se esse é o caso. A gente tem um recorte de uma coisa que está acontecendo agora e também da vida sexual do casal, com algumas outras coisas que vocês já sabem. A gente não tem tudo. Quem sabe no desfecho a Gláucia não mande mais detalhes. E se ela for mandar mais detalhes, o que vocês gostariam de saber para dar opinião? Manda no nosso grupo do Telegram, tá? A Gláucia precisa da gente para mandar lá um conselho, uma opinião. Eu espero vocês para ler com carinho, tá, gente? Com carinho, cuidado com o que vocês vão falar. A gente quer saber de vocês agora e a Gláucia vai estar lendo tudinho, tudinho. Tomem cuidado, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!